No momento que hoje a gente está atravessando, com o dólar em queda, com o preço do petróleo em queda, era o momento do Banco Central entrar vendendo dólar e da Petrobras baixar o preço do derivado. Isso ia dar um choque muito positivo de custos, reduzindo a inflação e trazendo um ganho político muito grande para o governo. Vocês viram essa notícia? Terceiro corte no preço do diesel desde abril. E mesmo assim, esse corte é visto como conservador. O que isso quer dizer? A Petrobras poderia ter cortado mais. E agora eu quero falar um pouquinho de Petrobras para vocês. A Petrobras é a nossa principal empresa. Passou sendo dilapidada no governo Bolsonaro. E o retorno do Lula foi, para todo mundo que acreditou neste projeto político, uma vitória de uma esperança para a Petrobras. Por quê? O que a gente viu sendo constituído do golpe contra Dilma, passando pelo período Temer e pelo período Bolsonaro, foi um projeto de destruição da Petrobras. Privatizar a Petrobras é muito difícil, porque isso mexe com a opinião pública, que por mais que a ideologia faça o seu papel, não é fácil convencer o brasileiro que isso é um bom negócio. Até porque não é. Então o que eles vêm fazendo? Eles vêm fatiando. Um dos maiores crimes feitos sobre a Petrobras foi a privatização da BR Distribuidora. Tanto é que esse terceiro corte no diesel, em muitos lugares no Brasil, sequer chegou no posto de gasolina. E um dos motivos desse corte não ter chegado em muitos lugares no posto de gasolina foi a perda da BR Distribuidora. Então o que a gente está esperando? A gente está esperando que o Lula cumpra a sua promessa de voltar com a Petrobras para a atividade de distribuição. Que o Lula cumpra a sua promessa de investir em refino. Gente, o que aconteceu na Petrobras segue acontecendo. E nós precisamos lutar pela retomada dos investimentos. Gente, durante o governo Bolsonaro, a Petrobras não é a mais lucrativa das petroleiras. Mas é disparada a petroleira que mais distribui dividendos. Chegando a distribuir, por exemplo, em 2023, 18 vezes mais dividendos que as principais petroleiras do mundo. Agora, no ano passado, 2024, diminuiu um pouco, mas ainda assim a Petrobras distribuiu 11 vezes mais dividendos que as principais petrolíferas do mundo. Tá? Nós estamos falando de muito, muito dinheiro. E esse enorme esforço de pagamento de dividendos vem comprometendo fortemente a política de investimento da Petrobras. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foram mais de 100 bilhões em dividendos, contra um pouco mais de 12 bilhões em investimento. A gente já viu esse filme em países como Venezuela, em países como Nigéria. Você pega a petrolífera e acaba com o investimento. No médio, longo prazo, sabe o que isso faz? Isso faz com que a petrolífera perca competitividade, se afaste da vanguarda tecnológica e não consiga mais uma extração de petróleo que seja condizente com o preço do barril. O preço do barril do petróleo vem caindo no mundo inteiro. Era um grande momento da gente utilizar todo o potencial da Petrobras para ajudar a controlar a inflação, controlando o quê? O choque de oferta. Nós poderíamos ter hoje combustíveis mais baratos, gás de cozinha mais barato, se a Petrobras estivesse mais empoderada. Então a gente precisa controlar a Petrobras, aumentando o nível de investimento público na Petrobras, reduzindo esse valor astronômico, absurdo, sem precedente, mesmo no mercado privado de distribuição de dividendos. Uma outra questão importante para a gente falar da Petrobras também é a interferência sobre o Conselho Administrativo. Vocês já ouviram falar de José João Abdala Filho, o Juca Abdala? Gente, esse cara aproveitou, agora em fevereiro, que a Petrobras anunciou um prejuízo líquido, tá? Onde a gente teve aí uma queda no valor das ações, para arrematar 4.670.000 ações da Petrobras, num único dia.
totalizando 223.271.927 ações. Ou seja, esse tipo de investidor privado na Petrobras, ele começa a ter muito poder deliberativo dentro da empresa, atuando sobre o conselho administrativo. E é esse conselho que determina esse valor astronômico de dividendo que é pago. Mas na prática, o que eles estão fazendo? Eles estão matando a Petrobras. Quando você estrangula o investimento numa empresa que depende de alta tecnologia para se manter operacional, ainda mais a Petrobras. O grande trunfo da Petrobras são os campos do pré-sal. Só que para valer a pena extrair do pré-sal, é necessário investimento em tecnologia para reduzir o custo de extração. Porque senão cai muito o preço do petróleo no mercado internacional e ao invés disso ser bom para a gente, porque a gente consegue ter um combustível mais barato e viável na Petrobras, o que a gente acaba tendo? Um problema de custear uma extração se a gente não tiver o que? Tecnologia. Hoje isso não é um problema. Mas não é um problema por quê? Porque lá atrás, quando eles diziam que era impossível extrair a um custo operacional do pré-sal, a Petrobras investiu em pesquisa, desenvolvimento de tecnologia para transformar isso em algo operacional. O que está acontecendo agora? Agora há uma busca de estrangular esse investimento. Vocês têm uma noção, gente? Atualmente, a maior parte do petróleo extraído pela Petrobras está sendo exportado. Coisa de 52%. Isso não é uma boa notícia. Isso significa que a gente está importando pra caramba o refinado. Porque nós não temos capacidade de refino. Então a gente tem que pautar essa política. Porque os trabalhadores da FUP, os trabalhadores da Petrobras e todos os brasileiros que entendem da importância da Petrobras ajudaram a eleger o Lula. Esperando que houvesse uma reversão dessa política. E embora tenha melhorado muito com o fim do preço de paridade de importação, com o fim do desmonte mais acelerado, a política de dividendos, a política sobre o conselho administrativo, a política de investimento da Petrobras, a retomada do setor de investimento em refino, setor de distribuição, tudo isso ficou para depois a gente compra, para na volta a gente compra. Então é fundamental que a gente mostre o potencial que a Petrobras tem. No momento que hoje a gente está atravessando, com o dólar em queda, com o preço do petróleo em queda, era o momento do Banco Central entrar vendendo dólar e da Petrobras baixar o preço do derivado. Isso ia dar um choque muito positivo de custos, reduzindo a inflação e trazendo um ganho político muito grande para o governo. Então é necessário que a gente mostre os caminhos onde eles existem e faça pressão política para que aconteça. Então fica aqui o alerta. Estão destruindo a Petrobras aos poucos, numa tática velha, precarizar para privatizar. Tornar inviável para dizer, olha só, isso aqui é um elefante branco, temos que nos desfazer. Automaticamente, a iniciativa privada pega e dá lucro. Com a Petrobras é mais difícil de fazer isso, porque é muito difícil convencer as pessoas de que a Petrobras não é uma empresa altamente lucrativa e importante. Como eles não conseguem um mínimo de opinião pública para privatizar, eles estão destruindo. Destruindo como? Via dividendos e ausência de investimento. Então temos que lutar por mais investimento na Petrobras. Beleza?